Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Meu nome é Fábio Ribeiro e eu estou aqui na área mais uma vez, mais um videozinho especial. Já falei, gravando em sequência muitas questões aqui que já caíram na prova da UERJ para você que vai fazer esse exame discursivo de uma das universidades mais importantes do Brasil, um dos vestibulares mais tradicionais do nosso país. Vamos nessa? 2017, vestibular da UERJ. Cada videozinho tem ali três, quatro questões para ser curto, para ser bem rápido e dando dicas. É importante porque, mesmo que você já tenha feito isso, provavelmente você já fez algumas questões anteriores, é importante que você consiga abraçar ali mais temas, porque eu vou acabar pontuando, né? Todo o contexto histórico, quem sabe te ajudar a estar mais preparado para essa prova, beleza? Se isso te agregar em alguma coisa, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ajuda aqui o nosso trabalho, que tem, claro, aí o apoio do Colégio Curso 01, né? Que é uma referência em aprovação para vestibulares no Rio de Janeiro. Galera, questão um aí da prova da UERJ, que foi aplicada em 2016, mas ela é de 2017, né? Vestibular 2017. Vamos nessa. Temos ali algumas imagens e depois um texto, né? Então vamos lá. Você vê que nessas imagens nós temos indígenas, né, os povos originários, não podemos chamar de índios também, embora a expressão mais correta seja indígenas, sem problema nenhum, né? Acaba sendo importante você perceber a generalização do termo, né? Índio é um termo muito generalista, pequeno em relação ao que são, mas se você escrever índio numa prova, o corretor não vai te anular, é só você, claro, não cometer nenhuma, digamos, discordância em relação aos preceitos dos direitos desses povos originários. Temos ali quatro imagens, quatro indígenas retratados de forma diferente, né? Se você parar para pensar, esses dois primeiros estão ali mais vestidos, né? Um deles, inclusive, carrega um filho, provavelmente nos braços, o que dá uma humanizada maior nele. Um outro detalhe importante, até porque quem está com um filhinho no colo não pode ser ruim, né? Outro traço importante é que eles não têm nenhum adereço muito pesado em seu rosto, um cocá diferente. Não, eles estão ali mais caracterizados num padrão europeu do que propriamente com um padrão nativo aqui da América. Os dois da ponta já estão um pouco mais diferentes, né? Você percebe ali que ela já está seminua, o seio está à mostra, ele também. Você vê ali o uso de alguns utensílios, de alguns adereços diferentes. Vamos acompanhar. Você vê que embaixo dessa terceira figura tem ali uma espécie de animal, né? Bebendo água, enfim. Vamos lá. Na pintura religiosa renascentista, o índio, uma vez submetido aos valores cristãos, tornou-se humanizado. O pintor holandês Albert Caut, grande pintor que veio para cá durante a invasão holandesa no Brasil, 1624 a 1625 em Salvador, não deu certo. 1630 a 1654 lá em Pernambuco, depois se espalhando pelo Nordeste, deu super certo essa invasão holandesa. Os holandeses fizeram aqui um grande domínio, vieram para cá, por exemplo, o Franz Post, o Albert Caut, grandes pintores. Representou essa ruptura conceitual na sua obra, nos quadros que retratam os índios tupis e tapuias. Tupi e tapuia não é uma representação muito aceita hoje. Por quê? O indígena chamado de tupi era aquele que o português considerava aliado, que era simpático aos seus preceitos. Beleza? Agora, quem não era tupi era chamado de tapuia. Beleza? Então, na verdade, ele generalizava essa galera. Botava ali os grupos dos tupis e os grupos dos tapuias. Não tinha ali, claro, um estudo profundo linguístico dos troncos, das famílias, não. Na verdade, ó, quem está comigo aqui é tupi, quem não está comigo aqui é tapuia. Vamos lá. Os quadros retratam os índios tupis e tapuias. Os índios aliados eram pacíficos, trabalhadores, tinham família, andavam vestidos, foram domesticados. Estavam acessíveis ao trabalho cotidiano, enquanto os índios bravos, bárbaros, eram antropófagos, ou seja, se alimentavam da carne humana, né, com rituais específicos de simbolismo, que andavam nus, carregando despojos esquartejados como alimentação e guerreavam os colonizadores. Os retratos de indígenas acima revelam algumas das intenções por parte dos agentes da colonização.
como a coroa, a igreja e os colonos, diante das populações nativas na América Portuguesa no século XVII. Considerando, vamos para as questões, de fato para as perguntas, né? Considerando as imagens e o texto, aponte um objetivo econômico dos colonizadores. Um objetivo econômico dos colonizadores que explique a forma pela qual os aliados tupis foram retratados. Qual é o interesse econômico desses colonizadores que estão chegando aqui? Ganhar o quê? Aliados, dominar o território, explorar a mão de obra. Então, eles retratam o Tupi daquela forma como um aliado, justamente porque eles veem esses indígenas como aliados, né? Porque precisam daquela estrutura ali que eles vão acabar oferecendo. Então, ele quer um objetivo econômico dos colonizadores que explique a forma pelo qual os tupis foram retratados. E qual é o grande objetivo econômico? Exploração do território, domínio estrutural sobre o território. Você pode falar também em uso da mão de obra, domesticação dessa mão de obra, desse indígena. Tudo isso é interesse, é objetivo econômico desses colonizadores, dessa colonização. Em seguida, cite uma forma de resistência indígena à colonização que justifique a representação atribuída aos tapuias. Uma forma de resistência. Como é que os indígenas poderiam resistir em relação a essa colonização? Fugas. Se tu escreve fuga, já está certo. Ele só pediu uma, só para citar uma forma. Acabou. Tá vendo como não é difícil, só é específico. Você não precisa desenvolver uma grande resposta com um vocabulário rebuscado, não. Fugas. Quer mais? O próprio canibalismo também era uma forma de resistência. Mas o quê? Revoltas. Formação de confederações de revoltas contra os portugueses, contra esses europeus que estão invadindo aqui o território. Então, tudo isso acaba sendo muito importante para que a gente perceba. Resistência contra a catequização também. Ou seja, não aceitação da catequização. Com o tempo, os portugueses criaram o conceito de guerra justa. Os indígenas que eram próximos a eles e que aceitavam a catequese não seriam perseguidos. Agora, os indígenas que não aceitavam a catequese, que não aceitavam essa influência religiosa aqui nos seus costumes e nas suas práticas, seriam perseguidos. Beleza? Professor, muitos alunos fazem essa pergunta. A UERJ dispõe para a gente, disponibiliza lá no site, o padrão de respostas também. É fácil você encontrar. Então quer dizer que eu só vou acertar uma questão se eu colocar exatamente o que está no padrão de resposta? Não. Existe um rol maior do que está ali. Então, aquilo ali é o padrão. Se fugir do padrão, eu vou ganhar zero, eu não vou acertar a questão? Não. O corretor, ele é um profissional formado na área. Ele sabe o que ele está corrigindo. Claro, ele vai manter o padrão, como o nome já diz, como padrão para as respostas. Você pode fugir do padrão ali, só não pode colocar uma coisa que não tenha nada a ver, beleza? Então, é importante que você saiba, nem só o que está ali no padrão de respostas vai ser considerado como pontuação máxima para o ERD, tá bom? Até porque tem perguntas, por exemplo, que te pedem, que te colocam tanta coisa para falar, ela não ia fazer um padrão de resposta gigante. Tudo estaria certo, beleza? Vamos para a segunda questão. Dois mapas aí na área, né? Mapa um, mapa 2. Um mapa ali, ó, de 1502, planisfério de Cantino, já é um mapa assim que os portugueses chegam, né? Naquele contexto, o mapa do Brasil de João Teixeira Albernaz, 1666. Já é um mapa um pouco diferente, você já tem ali um contexto de maiores cidades sendo fundadas, né? Uma costa já mais ocupada, você já não tem mais a representação tão forte dessa mata, ali tem muito verde, né? Tem muitas belezas naturais, as próprias araras, que eram um símbolo do Brasil, né? O Brasil já foi chamado, inclusive, de terra dos papagaios, né? As araras eram também uma referência muito clara aqui, em meio à nossa fauna e flora. Impressionante essa representação aí, bem diferente, né? Em pouco mais de 160 anos de diferença. Ah, Podem-se observar nos mapas maneiras distintas de representar o território que viria a ser designado como Brasil no contexto da conquista e colonização portuguesa na América entre os séculos XVI e XVII, respectivamente.
Então, o primeiro mapa, século XVI, 1502. Segundo mapa, ali, segunda metade do século XVII. Identifique um aspecto de cada um dos mapas que diferencie quanto à representação do território. Poxa, isso aí não é difícil. Dá uma olhada no primeiro mapa. Representação o quê? Das riquezas naturais, da natureza, da floresta, dos animais, beleza? Já o segundo mapa faz uma representação o quê? Mais específica de cidades, né? Uma representação geográfica ali, inclusive de posicionamento dessas cidades, desses pontos, dessa costa. A costa está mais detalhada, você pode falar isso também, ó. Um detalhamento melhor da costa com a precisão de localização de cidades e vilas. Olha, de vilas, né? É o conceito melhor para aquela época ali. Mas se você colocar cidade, não vai estar errado. Então, esse é o primeiro ponto. Ele quer um aspecto, pelo menos, a gente aqui falou vários. É, um para cada mapa. Em seguida, apresente duas ações políticas ou econômicas da colonização portuguesa no Brasil, uma para o século XVI e outra para o XVII. O que ele quer que você fale? O que aconteceu no Brasil na política e na economia no século XVI? O que aconteceu no Brasil na política e na economia no século XVII? É difícil isso, gente? Não é difícil. Não é. Porque se você estudou basicamente história do Brasil, você sabe. E século XVI, exploração do pau-brasil, pode colocar até do período pré-colonial. Não vai estar errado, porque é século XVI, é início de colonização. Ah, mas o período é pré-colonial. Isso fica. Por exemplo, a exploração do pau-brasil é algo que não fica, não se resume somente ao período pré-colonial de 30 anos, ali de 1500 a 1530. Você vai falar no século XVI, criação das capitanias hereditárias, criação do governo geral, fundação de vilas, é, expedições para explorar o território, expedições para proteger o território, beleza? Início do plantio da cana-de-açúcar. Olha só que interessante quanta coisa a gente pode colocar ali no século XVI. E para o século XVII? No século XVII você pode colocar é, invasões estrangeiras. Até no XVI você pode, porque tem invasão estrangeira de impacto econômico profundo aqui, e político também no Brasil. No Rio de Janeiro. Ah, professor, mas ele falou ali colonização portuguesa no Brasil. É só você falar como a colonização portuguesa reage a isso. Enfrentamento de invasões estrangeiras. Tá certo? Como a França no Rio de Janeiro, a França Antártica. Aí no século XVII. No século XVII tem enfrentamento de invasões estrangeiras com a França no Maranhão, a França Equinocial, 1612. Tem a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Também 1624, como eu falei, 1630. Isso é interessante que a gente perceba. Mais coisas do século XVII, expansão da lavoura canavieira. Muito forte essa expansão. É, Se você quiser colocar na primeira parte também, no século XVI, você pode falar que uso da mão de obra indígena no trabalho, uso maior, uso potencial, beleza? Já no século XVII, expansão do uso da mão de obra escravizada africana. Beleza? Você pode falar no século XVII também, inclusive até mesmo da descoberta do ouro, que é no finalzinho, na última década do século XVII. Ele explode no século XVIII. Você pode falar descoberta de ouro na região central da Polônia. Pô, olha só, tu vai arrepiar o corretor vai ficar emocionado. Beleza? São muitas coisas num período e no outro a gente não consegue nem falar tudo, tudo aqui, né? Mas enfim, tá aí respondido mais um desses desafios que a UERJ te fez. Lembrando que a UERJ sempre pede que você fique dentro, só vai ser considerado o que está dentro da caixinha. Não esqueça. Vamos para a próxima questão, 3. São palácios espalhados na Europa. É isso? Perfeito. Tem Versalhes ali no centro, Real de Madrid, enfim. Vamos lá. Você viu ali os palácios espalhados pela Europa, e vamos lá. Versalhes seria largamente imitado por monarcas por toda a Europa. De Potsdam a Hampton Court e da Escandinávia a Nápoles. Era o centro, meu inglês está muito bom, né? Era o centro de uma espécie de estado teatral, no que o ator principal, o próprio monarca, interpretava uma série de rotinas, a maneira de viver no palácio, a grande ostentação familiar, os rituais nos espaços públicos, o teatro do cotidiano, até as atividades mundanas de acordar, fazer refeição e dormir, era imitada, papapá, pererê.
do século, até porque você não existe um modelo de monarca que seja muito diferente de outro, tá? Essa ideia do monarca, o posicionamento do monarca, né, como eu falei, ele está em si, a representação dele é muito grande, mais do que no próprio agir. Ó, três questões que caíram essencialmente Idade Moderna. A UERJ adora esse período. Sempre começa com ele. Do século XVIII ao XIX, a construção de diversos palácios na Europa, inspirados no Palácio de Versalhes, significou mais do que uma influência arquitetônica. É porque o modelo do absolutismo era o modelo francês. Então, o modelo de monarquia na Europa era o modelo francês. Denomine esse modelo político inspirado em Versalhes. Pô, monarquia absolutista. Você pode botar de forma muito clara ali, né? Monarquia absolutista, absolutismo monárquico. É um modelo inspirado em Versalhes, né? Desde o Luís XIV, passando pelo Luís XV, XVI, que vai, né? Deu um problema na Revolução Francesa, vai ficar nervoso, perdeu a cabeça. Enfim, a gente vai ver. Isso acontecer com bastante clareza, né? O Estado sou eu. A França tem, na sua linhagem de monarcas, essa representação. Aponte ainda dois objetivos políticos dos governantes europeus ao construírem palácios inspirados na monumentalidade de Versalhes. Reforçar a autoridade. Isso é marca. Ah, garantir o luxo da corte para criar uma sociedade de corte. Está certo também. Garantir o luxo dos nobres formando uma sociedade de corte. Sim, mas quer um exemplo crucial dessa monumentalidade dos palácios? O reforço da sua autoridade. Você respeita um cara que chega para dar palestra de como enriquecer sendo pobre? Não, né? Eu odeio coach, né? Eu vou falar que coach é chato pra caralho. Mas, posso falar contigo? Se o cara quer falar contigo sobre como enriquecer e ele é pobre, tu não vai nem ouvir. Se o cara quer te ensinar como emagrecer e não é magro, tá entendendo? Se o cara quer te ensinar a jogar bola e não sabe jogar bola, não vai. Então, se o cara quer te ensinar inglês e não sabe inglês, não. Esse cenário todo é um cenário de representações. O ser humano, ele, ao longo da história, e até hoje é assim, vive de representações. Por isso que as pessoas buscam muito ter aquilo só para parecer ter aquilo. Não adianta ter e ficar quietinho, tem que ter para mostrar. Então, a ideia de um palácio gigantesco, de proporções monumentais, reforça a autoridade do monarca, garante mais centralização. Perfeito? Dois objetivos políticos ao construírem palácios: formação de uma sociedade de corte, reforço da autoridade do monarca, garantia da centralização política, maior garantia da centralização política. Essa é a ideia. Beleza? Então, fechamos aqui as três primeiras questões. Já já, outro vídeo aí para a gente continuar, tá bom? Até a sua prova vai ter vídeo quase todo dia aqui no nosso canal. Deixa seu like, se inscreve se esse conteúdo te agregou e compartilha com os amigos. Valeu? Beijos! Ah, pode me encontrar lá no Instagram também, @alicerce da história. Eu tiro as dúvidas de vocês. Tchau.